Vamos agora falar da CPI. A gente mostrou aqui ontem a participação da Leila Pereira, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, também participou, John Textor. E a gente teve, na CPI das apostas e manipulação de resultados, a participação do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Ele afirmou que houve omissão de imagem na partida Botafogo 3, Palmeiras 4, aquela partida que até hoje dá o que falar, enfim, pelo Campeonato Brasileiro de 2023 e que vai pedir abertura de investigação no seu relatório na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Na CPI, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Cenemi, disse que em uma partida de futebol, o árbitro de vídeo pode selecionar as imagens que mostrará ao de campo, sem ter a obrigação de mostrar absolutamente todos os ângulos de um lance. A fala de Cenemi, por mais comum que seja, deixou alguns políticos surpresos e também irritados com a declaração. O senador Carlos Portinho criticou a atuação do VAR por não ter mostrado ao árbitro um ângulo específico no lance da expulsão de Adrielson. O senador disse que a arbitragem de vídeo cometeu manipulação de imagem e que isso justifica a abertura de investigação no Ministério Público. Nós vamos ouvir o senador aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan e depois vou passar a bola para o Mauro, para o Zé, para o Bruno comentarem aqui essa situação. Vamos lá, o Carlos Portinho, o senador Carlos Portinho fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. A ideia de ter técnicos que fragmentassem as imagens apenas para mandar para o campo e o árbitro tomar a decisão seria recomendado? Ou é importante que tenham árbitros com formação de árbitro dentro da cabine do VAR? A gente vai dizer que a FIFA diz que é assim e tal, mas o que está acontecendo, na minha opinião, é uma interferência da cabine do VAR, além do que ela pode, do que a FIFA autoriza na decisão da arbitragem. O lance do Adrielson, para ser bem claro e objetivo, depois eu vou pedir até para passar, porque ali houve, na minha opinião, por erro ou erro de manipulação, houve a manipulação das imagens na expulsão do Adrielson. O coitado do árbitro do campo falava, mas ele pegou primeiro na bola, ele chegou primeiro na bola, e mandavam para ele imagens e não mandaram duas câmeras. Isso é um fato, não mandaram. Uma delas que via que o Adrielson chegou muito antes do jogador do Palmeiras na bola. E aí é que eu digo, das denúncias do Textor, para mim, a mais grave é essa. E eu vou pedir, inclusive, para a gente passar, até porque ontem ele botou no Twitter, então a gente está autorizado aqui, e não em reunião secreta, a exibir. Porque ali houve manipulação. O que eu estou discutindo aqui é a manipulação de imagem. Sim, que vale a investigação. Se ele tivesse aquela última imagem e tivesse tomado a mesma decisão, a discussão seria essa, discussão de mesa de bar. Que todo dia, coitado dos árbitros, sofre. Se o árbitro acertou, errou numa fração de segundo, se o cara do VAR atrapalhou a decisão dele, isso é discussão de bar. Eu estou querendo discutir aqui a materialidade, Cenemi, desculpa, mas a ausência daquele último lance influenciou. E agora, o que me preocupa é por que não for para o campo essa imagem, já que as câmeras tinham. É uma situação interpretativa e não factual, como diz o VAR, mas sim há elementos para isso, ok? O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou. Até porque o trabalho que Então ele pode escolher o que ele manda para o árbitro do campo? Ele pode escolher. Mas isso é muito grave, Cenemi. Mas é um protocolo estabelecido. Não, mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Cenemi. Eu estou falando isso para o bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não estou dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. E isso torna ainda mais sério a necessidade de investigação dessa partida. E não tem nada a ver com o Palmeiras querer beneficiar ou prejudicar. E não tem nada a ver com a interpretação de novo.
pode ter interpretação e justificar como ela quiser. Isso é para quem entende, que são vocês. Agora, o árbitro do VAR escolher o que ele manda para o campo, então, com toda a seriedade, é melhor a sugestão da Leila Pereira. Põe um técnico ali de tecnologia, de informática, ele pega o lance, fragmenta e manda para o árbitro do campo decidir. Eu não terminei a minha fala em relação a isso, né? Existe algo muito importante entre o que eu estava falando e o que Vossa Excelência citou, né? Que ele é que manda as imagens, né? Não é obrigado a enviar todas. Existe um término desse meu segmento de fala, e assim é o protocolo FIFA. As imagens que o árbitro de vídeo proporciona a ele não são últimas e nem definitivas. E o protocolo é muito claro nisso, quando estabelece que quando o árbitro está na zona de revisão, ele passa a ser o VAR. Aí, um embate entre o Wilson Seneme, chefe da comissão de arbitragem, e o senador Carlos Portinho. Mauro César Pereira, a CPI mais uma vez é assunto aqui no programa e gerando controvérsias, né, entre os políticos, as imagens do VAR, as imagens que são escolhidas pelo VAR e que são mostradas ao árbitro de campo, Mauro César. Primeiro, eu, como cidadão, acho lamentável que o contribuinte brasileiro tenha que pagar salário para senador ficar debatendo futebol, que é uma coisa irrelevante diante de problemas muito mais sérios que o Brasil tem, né? Esse tipo de assunto secundário, como o futebol, a gente debate aqui. Em Brasília, eles têm um cargo muito mais importante que o nosso, né, que pode definir coisas muito mais relevantes. Mas o protocolo diz o seguinte, no item 13, aspectos práticos, tem tem vários itens, né? E aí ele diz o seguinte: se o árbitro decidir ver o replay, o VAR escolherá o melhor ângulo e a melhor velocidade de replay. O árbitro poderá solicitar ângulos e velocidades alternativos adicionais. Ou seja, o que faz o árbitro de vídeo? Digamos que há uma dúvida sobre uma jogada se foi pênalti ou não. O árbitro de vídeo tem 20 câmeras, 20 imagens diferentes e tal. Ele seleciona 2, 3 que são elucidativas. As outras não servem para nada, porque o ângulo é ruim, está longe, tem um jogador na frente, a imagem não está boa. Mas tem 2 ou 3 ali entre essas 20 que são imagens importantes, que podem ajudar a chegar a uma conclusão se foi ou não foi pênalti, né? Ok, ele chama e fala, olha, eu tenho aqui as imagens. Aconselho revisão. Aí o árbitro de campo fala, eu vou lá olhar. Vai no monitor, ele mostra essas imagens. Imagine se ele mostrasse as 20. A gente já fica aqui desesperado, porque o cara leva um tempo enorme na beira do campo. Imagina ele vendo 20 imagens, que não serve para nada, porque, gente, eles são uma equipe. O conceito, quando funciona mal, é outra história, mas o conceito é uma equipe. O árbitro de campo, que é o líder da equipe, o árbitro de vídeo, ele é um auxiliar, ele é um apoio. Ele está ali para assistir os vídeos e selecionar os lances que merecem revisão. O que a gente discute muito é a vocação intervencionista, revisões exageradas, etc, etc. Mas o conceito é esse. Ele não tem que mandar todas as imagens. O Seneme não falou nada demais. O conceito é exato no mundo inteiro. Então, o ilustre senador tem que questionar a FIFA, sei lá mais quem. Porque é assim no mundo inteiro. Na Inglaterra, eles votaram agora lá, né? O Wolverhampton queria o fim do VAR. Foi o único que votou pelo fim do VAR na Premier League, os outros 19 times votaram a favor, mas fizeram lá uma série de recomendações com o intuito de acelerar o processo, de não atrapalhar o jogo, o espírito do jogo. E por isso mesmo que ele seleciona as imagens que são úteis, que podem ajudar a esclarecer e as coloca à disposição. Mas está aqui no protocolo. Se o árbitro de campo quiser ver algo mais, tem outra imagem? Tem uma aqui mais ou menos, eu quero ver. Tem mais uma? Tem uma outra, não é muito boa, quero ver. Ele mostra, ele não pede, ele manda. O árbitro de campo não pede, manda. Se ele, por acaso, achar que o árbitro de vídeo não está trabalhando bem, ele tem o poder de falar, eu quero ver todas as imagens agora. E vai ter que ver todas as imagens. Agora, ele pode influenciar. Bem, aí nós estamos partindo do princípio que o cara é desonesto, aí é outra história. Se o árbitro de vídeo for desonesto, o bandeirinha poderia ser desonesto antes do VAR. Vamos lá, bandeirinha, o time do Bruno contra o meu time. O bandeirinha está na gaveta, é meu bandeirinha. O time do Bruno está no ataque, ele dá impedimento toda hora, aquele braço nervoso. Ele marca 5 impedimentos que não aconteceram. O meu time está no ataque, ele dorme no segundo tempo. Não, nem vê.
E meus jogadores entram ali toda hora em condições. Eu ganho de 1-0 com um gol impedido. Aí você fala, pô, Bandeirinha ferrou o trabalho do árbitro. O árbitro não vai ter condições de ver impedimento sem estar na linha do lance, né? A não ser algo muito claro. Se o Bandeirinha se a Bandeirinha desonesto for um cara esperto, ele não vai marcar impedimentos claros. Ele vai deixar passar os lances do limite, que o árbitro não vai ter condições. Não tem VAR, né? Então, assim, um integrante desonesto na equipe, ele sempre pode sabotar a arbitragem e prejudicar uma equipe, mesmo sem ser o árbitro principal. Não precisa ser o do VAR. Porque ele está partindo da ideia de que ele pode... E outra coisa, quando o árbitro de vídeo tenta convencer o árbitro de campo de alguma coisa, embora eu não concorde com essa postura, é uma opinião minha, de tentativa de convencimento, acho que a gente tem que apresentar o conteúdo e deixar o cara do campo decidir. Mas quando ele faz isso, ele está fazendo o trabalho dele. O trabalho dele é o que? Olha, eu vi um pênalti aqui, eu quero que você assista. Porque me parece que você está cometendo um erro, você não marcou uma penalidade máxima. Aí alguém pode falar, mas não foi e tal. Aí é uma discussão sobre a interpretação. Mas o conceito é esse. Aí esse escândalo todo, quando o Seneme falou que ele não é obrigado a mostrar, demonstra desconhecimento do assunto. Senador, tem outros assuntos mais importantes. Coisa mais chata isso. Eu achei isso muito constrangedor. E assim, partindo dessa ideia, vai piorar o VAR, né? Se for seguir aí o que é o senador, imagina, ele mostrar as 20 imagens. Meu Deus. E é importante entender isso, gente. Eles são uma equipe, eles trabalham juntos. Esse é o conceito. Acontece o quê? Incompetência, a vontade de interferir a todo instante, isso tudo merece crítica, mas não é para ser discutido lá em Brasília. E outra coisa, nesse jogo, a expulsão do Adrielson, rigorosa, e o pênalti contra o Palmeiras, também foi rigoroso. Para mim, os dois lances foram de extremo rigor, na minha opinião. Vamos discutir isso também? Voltar a debater em Brasília, no Senado, um jogo de futebol. Poxa. E a cada questionamento, a gente viu um senador, quando o Textor compareceu à CPI, questionando o Textor sobre contratações do Botafogo. Teve isso. Com a Leila Pereira. Leila, você acha que como é que foi a pergunta? Você acha que uma pessoa, às vezes, torce mais pelo time de coração, tem mais afeto pelo time do coração do que com o seu cônjuge, né? Foi uma pergunta assim, né? Tem uma pergunta assim, e aí depois a segunda pergunta, você é palmeirense? Enfim, foram alguns dos questionamentos de senadores quando estiveram ali frente a frente, né, com esses personagens, Textor, Leila, Júlio Casares, ontem o chefe da comissão de arbitragem, o Seneme, enfim, lembra um pouco até aquela CPI que você gosta de lembrar do Ronaldo, né, Bruno? Perguntaram pro Ronaldo se ele tinha que marcar o Zidane no escanteio, né? Que o Brasil perdeu uma final e acharam que foi vendido, que foi manipulado, que não sei o quê. E não acharam nada, não tem absolutamente nada. Tem os memes aí na internet até hoje daquilo lá, que é uma coisa ridícula. Bom, sobre isso aí, o Mauro explicou muito bem o protocolo, é uma coisa clara, você vai deixar o árbitro vendo 20 imagens, não tem jogo, pô, o cara seleciona, aí você pode questionar se acertou, se errou, isso é uma coisa. Mas o que deveria ser investigado, de verdade não, essa palhaçada, e não tem nada sobre isso até agora, é que a acusação do Textor foi de manipulação. O que ele acusou é uma coisa você discutir erro de arbitragem, que a arbitragem é ruim, que o VAR interfere muito, que, enfim, isso aí é uma coisa. E realmente a arbitragem é ruim, mas a acusação que o Textor fez é que havia manipulação em jogos de futebol. E sobre isso, assim, não é que não tem prova, não tem um indício até agora em relação a isso. E não tem nada. Vocês viram o relatório? Todo mundo viu com certeza o relatório lá da empresa que ele contratou sobre Palmeiras e São Paulo. Do 5-0. Do 5-0. É brincadeira, o relatório é tal jogador do São Paulo, tem lá o nome do jogador. Não marcou. Não marcou. Esse aqui não pressionou, não correu. Aí o goleiro, eles falaram que o Rafael falhou no gol de pênalti. Foi insuficiente o goleiro no pênalti. Cara, isso aí não dá como levar um negócio desse a sério. Comigo, Vasco, Flamengo. Sim, 6-1. E aí? 6-1. Por que foi 6-1? O Vasco entregou pro Flamengo. Qual a chance? Você vai achar uma série de falhas desse tipo. Numa goleada, especialmente, o que mais acontece. É mais clássico, assim. Rivalidade, você levando ali um cacete do rival. Se o Textor assistiu 7-1, ele vai ficar maluco. Isso. A Alemanha.
Não tem nada assim. O que é uma coisa que seria concreta? Ó, tal pessoa ofereceu dinheiro para esse árbitro ou para esse jogador. Você descobriu depósito de transferência de dinheiro, depósito. Tem um comprovante, tem um áudio, tem uma testemunha que está disposto. Ó, testemunha faz parte, sei lá, da comissão de arbitragem, está aqui denunciando. Não adianta ficar analisando o lance de jogo ali dentro de campo. Aí você está fazendo uma análise técnica, boa ou ruim, mas uma análise técnica, quem falhou, quem não falhou, ou está discutindo a arbitragem. O árbitro errou, acertou, até agora não apareceu nada. Ó, tem uma testemunha aqui que trabalhou não sei aonde, que é de tal clube, que é da comissão, que é da CBF. O cara está aqui fazendo uma denúncia. Ó, eu trabalhei lá, eu soube que essa pessoa tentou comprar esse aqui, que esse árbitro se vendeu para não sei quem, que esse jogador se vendeu, ou pelo menos, como o Zé falou, depósito, um comprovante de um depósito, um áudio, ou uma imagem, assim, uma coisa. Não discutir se acertou, se errou, se falhou, se não falhou. Alguma coisa séria, ó. Tá, tem manipulação. Quem está manipulando? Quem está manipulando? Por quê? Ele ofereceu o quê para tal pessoa? Ofereceu o quê para tal árbitro? Ofereceu o quê para tal jogador? Não tem nada disso, nada. É uma discussão, se acertou, se errou. Isso aí é um circo. Até agora não apareceu um mínimo indício de que alguém que está comprando, está oferecendo dinheiro, está tentando manipular, está pressionando. Já se passaram 7 meses. 7 meses e não tem uma prova concreta ainda. Zero. E nenhum indício. Quem é o manipulador? Tá? Tem manipulação na arbitragem brasileira. Quem é o manipulador? Quem é a CBF? É a comissão de arbitragem? O que é? Quem é que está manipulando? Por quê? Quem foi comprado? Esse aqui, ele recebeu dinheiro para fazer tal coisa? Esse árbitro, esse jogador? Não tem nada disso. É só circo, é só coisa que não tem nada. Assim, é discussão se falhou, se não falhou, se errou, se não... Eu acho que foi pênalti, eu acho que não foi. Isso aí não é manipulação de nada. Olha, isso expôs o Botafogo também, né? O Botafogo já é um clube que já tem uma coisa que marca. O Botafogo é um negócio de chororô. Então os rivais já pegam no pé e tal, bababá. Levou o Botafogo a um novo nível de chororô, gente. Olha o que o São Paulo respondeu na nota de protesto ontem, né, contra o envolvimento, né, que envolve o jogador do São Paulo, né? Então o São Paulo reagiu com uma nota, o final é perfeito. Por fim, o São Paulo Futebol Clube espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. E tomou a chapuletada do São Paulo, uma belíssima resposta. Porque estão tentando o quê? Justificar o título que perderam? Cara, perderam por incompetência. O Botafogo fez uma campanha de rebaixado no segundo turno, gente. Perdeu vários jogos em casa, onde era o tapetinho, ganhava de todo mundo. É brincadeira isso aí, sabe? Colocar uma discussão sobre a lisura do campeonato sem você ter nenhuma prova. O que é isso? Uma cortina de fumaça? Para que serve isso? E vão se enfrentar Palmeiras e Botafogo em agosto em 2 jogos, né? Futebol é um esporte de erro. O goleiro leva frango, o zagueiro fura, não sobe na hora certa. O meio-campista erra o lançamento, o centroavante perde o gol. O árbitro erra bastante, os bandeirinhas erram. E o VAR foi criado e também erra. Mas assim, a criação do VAR não é para lances interpretativos, né? A não ser que seja um erro muito crasso. A bola bateu no travessão, quicou. Foi em cima da linha, foi dentro, foi fora. Ajuda. O pênalti foi fora ou foi dentro da área? Também é uma coisa que não é interpretativo, é factual. Agora, lance interpretativo tem que ser um erro muito grande, tem que ser um erro crasso para o VAR interferir na arbitragem de dentro de campo. Eu acho que nisso a gente precisa melhorar bastante. Essa discussão no lance da expulsão, se é interpretativo, eu não sei o que... De repente o VAR nem precisava se meter nessa história. O árbitro viu assim, deixa assim, né? É a interpretação do árbitro, já que é lance interpretativo. Ele pode interpretar de um jeito, o árbitro do VAR pode interpretar de outro. E aí, vamos começar a abrir uma discussão de 10 minutos, de 15, para ver quem é que está certo, quem é que está errado? Cara, o VAR precisa melhorar muito, porque um dos principais erros aqui no Brasil, pelo menos na minha avaliação, é que ele às vezes interfere quando não devia. Principalmente, vou repetir, em lance interpretativo. Se o árbitro de campo está bem posicionado e interpretou, o VAR fala assim, não, é um erro crasso, ele não viu alguma coisa que aconteceu. Então precisa chamar a atenção dele e mostrar as imagens aqui que ele não viu isso claramente, porque é um lance, realmente um erro muito grave. Chama. Se não, cara, para discutir a interpretação de um e de outro, é completamente equivocado. A gente ouve muito falar, não sei o que, aconteceu isso, aquilo no futebol, alguém entregou, alguém não sei o que, foi de propósito, o árbitro errou de propósito, não sei o que. Você só vai falar se você tiver prova.
Se não, cara, resolve o quê? De que adianta você falar alguma coisa? Você disse que houve um erro grave. Ó, esse erro do árbitro foi grave. Esse erro do zagueiro foi grave. Do goleiro, que falha, é inacreditável. Mas até você chamar a atenção e dizer que o goleiro vendeu o jogo, o zagueiro, que o árbitro está vendido, essa coisa, você tem que ter alguma prova. E aí não pelo lance dentro de campo, que não dá. O cara pode ter errado simplesmente, né? Ah, não. Você suspeita? Então, Textor, investiga. Aí, arruma prova. Ah, eu tenho prova que o árbitro se vendeu, recebeu dinheiro, conversou com não sei quem. Eu tenho prova. Aí, ok. Você com as provas em mão, você vai atrás disso. Mas o grande problema que eu vejo agora é esse. Ele denuncia, mas não apresenta nenhuma prova. E o tempo vai passando e nada. Aí CPI, eu tô com o Mauro completamente, né? O senador perdendo tempo com isso. Tem alguma prova? O único áudio que apareceu foi de um árbitro que parece que é de terceira divisão do Rio ou de jogo amador. Ok, denuncia esse árbitro. Denuncia ele. Que é grave também, mas não envolve a Série A, que é a discussão principal. Aquele áudio apareceu, parecia, nossa, uma manipulação. Não, pode ter acontecido ali no futebol amador ou divisão inferior, mas ficou, quando apareceu aquele áudio, parece, tá vendo? Houve uma manipulação no campeonato. Não, é um árbitro que talvez tenha alguma coisa, algum envolvimento ali em divisão inferior, que nem está muito claro o que é aquilo. Mas um áudio que não tinha nada com nada, assim, que nem está muito claro o que é, mas não era da primeira divisão do Brasileiro. Não tem nada a ver com discussão de campeonato brasileiro de Série A. E se for para parar o jogo e ficar assistindo as 20 imagens diferentes, aí não tem jogo. Aí já demora muito. já demora muito, já demora bastante. E também fica aqui a pergunta, o questionamento, porque a gente vê o relatório da Good Game sobre o 5-0 do Palmeiras no São Paulo, em vários jogos de Palmeiras e outros times, né? E a gente não vê, talvez, essa análise em jogos do Botafogo no segundo turno. Qual foi a avaliação da Good Game sobre o comportamento, principalmente defensivo, de alguns atletas do Botafogo? Virada contra o Grêmio, virada contra o Palmeiras, gol no final do Coritiba. Porque esse relatório da Good Game do São Paulo e Palmeiras do 5-0 tem umas coisas assim impressionantes. Não interceptou, baixo tempo de reação, gol de pênalti, atitude deficiente do goleiro. E aí encerra assim, em relação à manipulação do placar. Partida considerada anormal. São Paulo com anormalidades. Árbitro, 2 pontos, normal. Foi assim que concluiu a empresa contratada pelo Textor.